Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula nossa aqui de literatura. Nós estamos agora partindo do romantismo para a escola literária do realismo e do naturalismo, tá? E aqui é preciso colocar num primeiro momento um ponto muito importante, que é o quê? No século XIX nós temos aí várias escolas literárias. Nós saímos do arcadismo no século XVIII, né? E nós entramos no século XIX no romantismo. Aí nós temos o romantismo, o realismo, o naturalismo, o simbolismo e o parnasianismo. Quem olha assim pensa, elas vieram todas em seguida? Sim, porém isso não quer dizer que essas escolas literárias, digamos assim, quando uma começou a outra terminou, tá? Boa parte dos escritores românticos brasileiros conviveram com os realistas, assim como boa parte dos realistas e dos naturalistas eram da mesma época. Inclusive, muitos desses escritores escreviam romances românticos e romances realistas e naturalistas, tá? Assim como no caso da poesia. Você tem uma poesia romântica e a poesia simbolista e parnasiana convive com a poesia romântica. Então, nós temos que ter em mente o quê? No século XIX, ao longo do século XIX, essas escolas literárias que foram surgindo foram ao mesmo tempo convivendo. Só lá para o finalzinho desse século é que a gente vai ter uma certa mudança com o início do movimento que nós vamos no futuro chamar de modernismo, tá? Mas num primeiro momento, você tem no início do século o romantismo, surge o realismo, o naturalismo, mas elas convivem mais ou menos aí ao longo de boa parte do século XIX. Motivo pelo qual você vai ter obras do realismo, você vai olhar a data e você vai pensar, isso aqui é romantismo. Não, tá tudo junto, tá tudo mais ou menos na mesma época. Qual o contexto histórico do realismo, né? No caso do mundo, quando a gente fala aqui primeiramente do realismo no mundo, nós temos que ter em mente o seguinte, eu já comentei com vocês, nós saímos aí do século XVIII num período de diversas revoluções e revoltas em todo o mundo, tá? Nós tivemos a derrubada da monarquia pela Revolução Francesa e depois nós tivemos o Napoleão tentando restaurar o poder monárquico, tá? E a França ficou num conflito gigantesco até o momento que o Carlos X, né, foi deposto em 1830 por tentar restaurar a monarquia que foi derrubada pela Revolução. Então a gente tem uma confusão generalizada aí ao longo de muito tempo, e a Inglaterra, ao mesmo tempo, vivencia a chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial é fundamental para entender o realismo e o naturalismo, tá? Então é bom marcar isso, é bom estudar bastante aí nas aulas de história de vocês os principais conceitos da chamada Revolução Industrial. Nós temos aí o início das revoltas do proletariado contra a burguesia. Tá? E é importante estabelecer aqui que nós temos o surgimento do que hoje nós chamamos de capitalismo. E o surgimento do capitalismo é um elemento fundamental dessa época. Por quê? Porque nós temos aí uma mudança de paradigma de sociedade. Tá? Antes da queda das monarquias absolutistas, o que nós tínhamos era uma estrutura política, social, econômica baseada no valor dado ao título de nobreza. Tá? Então você tinha um cara que era importante por quê? Porque ele era rei. Ele era importante por quê? Porque ele era padre. Você tinha uma hierarquia fixa. Durante muito tempo no período do feudalismo e etc. Você teve isso. Com o início da queda das monarquias e o surgimento dos primeiros movimentos republicanos, tá? Você vai ter uma mudança de perspectiva, e isso vem também atrelado ao crescimento da classe da burguesia. E o poder passa a estar relacionado não a você ter títulos de nobreza, mas é você ter dinheiro. E o que é o capitalismo? É justamente um modelo de estrutura da sociedade econômico no qual o valor é dado àquele que acumula bens, que acumula capital e domina, a partir dessa acumulação, os meios de produção. Ou seja, o que é o capitalista? É aquele que tem o domínio dos meios de produção. Você tem, por exemplo, uma fábrica. A fábrica, ela tem funcionários e ela tem o dono da fábrica, o patrão. Esse modelo não existia até pouquíssimo tempo antes do início do século XIX. Tá? Você tinha algumas estruturas ali em que você tinha, por exemplo, um artesão, e o artesão tinha aprendizes, mas era tudo muito localizado. Você tinha um dono de terras, esse dono de terra tinha trabalhadores ou escravos. Agora a gente começa a ter o surgimento tanto da figura do patrão, do dono da produção,
quanto da figura do operário, do trabalhador que está responsável por fazer essa produção acontecer. Isso dá origem ao surgimento de uma série de movimentos. O capitalismo surge e, em consequência disso, nós temos o surgimento do movimento socialista. Tá? E o surgimento do socialismo e depois do comunismo é o que cria um embate que nós temos até hoje dentro da nossa sociedade. É nesse período do século XIX, na base do surgimento do período literário do realismo, que nós encontramos o início da divisão do mundo, né, em perspectivas mais alinhadas à direita ou mais alinhadas à esquerda. Tá? Nesse mesmo contexto, nós temos a expansão do pensamento científico, tá? Como, por exemplo, a publicação do Origem das Espécies, do Charles Darwin, né, que dá origem à teoria evolucionista. Nós temos o surgimento dos pensadores do chamado positivismo, tá? Claro que o positivismo é muito mais conhecido pelo Auguste Comte, que foi o primeiro teórico, filósofo, a usar a palavra sociologia, tá? Então, de certo modo, nós temos aí o surgimento da sociologia enquanto ciência, a ciência que estuda o pensamento e o comportamento e as relações em sociedade, tá? Nós temos no Auguste Comte um conflito entre a razão e a ciência, certo? Então, você tem aquela preocupação de que, para a gente construir uma evidência concreta para fundamentar o nosso pensamento, nós temos que nos voltar a quê? Às experiências e evidências concretas científicas. E aí ele funda o positivismo, que é a ciência da sociedade. O conhecimento científico, para esses pensadores, é o único conhecimento verdadeiro. Na esteira do Comte e de outros pensadores, nós temos o Durkheim, um dos pais da sociologia, né, que traz o conceito de fatos sociais, nos quais aspectos da vida em sociedade são aqueles que moldam as nossas ações e comportamentos como indivíduos, tá? E ele passa a ser o responsável por delimitar a sociologia como uma disciplina. E por que eu estou falando bastante aqui de sociologia? Porque é impossível entender para valer como o realismo funciona e o naturalismo funcionam sem uma base muito grande do pensamento sociológico e filosófico mundial. Já comentei um pouco em aulas anteriores das relações entre a filosofia e a literatura e as artes, tá? Se vocês forem lá na minha aula do arcadismo, eu passo boa parte do tempo falando sobre o pensamento iluminista, tá? E a mesma coisa se aplica aqui. O pensamento desse período, tanto o pensamento econômico, focado principalmente no embate entre a acumulação de capital, que é o capitalismo, né, e a divisão dos bens da produção, que é o socialismo e o comunismo, é o surgimento dessa divisão no pensamento econômico, e por outro lado também os pensadores das ciências implementando uma nova forma de enxergar a nossa vida, tá? Nós temos aí o estabelecimento, por exemplo, das teorias do chamado comunismo. E o comunismo é fundamental nesse período para compreender a sociedade do século XIX, tá? Nós temos, claro, como fundadores, ou pelo menos não fundadores em si, mas talvez os principais responsáveis por elaborar os textos que dão a base do pensamento comunista, né? Que são o Karl Marx e o Friedrich Engels, tá? O Marx é alemão, o Engels é inglês. E eles têm como principal meta, né, a defesa do fim da propriedade privada, tá? Quando eu falo propriedade privada aqui, é propriedade privada dos meios de produção, ou seja, aquilo que eu falei antes, o fim dos patrões, dos donos da produção, tá? Então vejam que é interessante como isso é rápido. Você tem o surgimento, você tem a Revolução Industrial, você tem o surgimento do capitalismo e logo em seguida já vem a crítica. Por quê? Porque eles identificaram na sociedade problemas decorrentes do crescimento do capitalismo. E eles já vêm com a crítica ao modelo capitalista, tá? Eles têm como objetivo o domínio dos trabalhadores sobre os meios de produção, ou seja, que os meios de produção de todo tipo sejam divididos entre os trabalhadores, não exista, por exemplo, dono de fábrica. A fábrica seja regida pelos próprios trabalhadores e eles recebam diretamente o fruto do seu trabalho, isso não seja intermediado, né, por salários ou coisas do tipo, tá?
E aí surge a teoria científica, né, que dá base para o pensamento comunista, mas que também dá base para outras várias perspectivas, que é o chamado materialismo histórico dialético. Tá? Que é uma teoria científica, não é uma perspectiva ideológica. A perspectiva ideológica, o fundamento, digamos assim, de posição a respeito das coisas é o comunismo, né? E também surge o conceito de luta de classes, né? Que a sociedade ela é organizada na disputa entre diversas classes sociais. E a partir daí eles fazem toda a sua crítica e análise do sistema capitalista. E é muito importante ter em mente, gente, que quando eu menciono e dou um espaço aqui para o pensamento do Marx e do Engels, é porque esse pensamento está na base do que se começa a constituir na nossa cultura e na nossa literatura como o chamado realismo. O realismo vai ser um período literário de crítica social, crítica justamente a esses pontos que estão na obra do comunismo. Não quer dizer que os autores do realismo sejam comunistas, não tem nada a ver. Tá? Inclusive, alguns autores, como o Machado de Assis, que a gente vai falar sobre ele um pouco, eles estão longe de ser comunistas. O Machado de Assis é amigo do monarca, amigo do Dom Pedro II. Não tem relação direta com isso, tá? A grande questão aqui é, eles têm como base... É muito importante ter em mente aqui, então, que... Quando eu falo a respeito de Marx e Engels, eu estou falando a respeito de um surgimento de um pensamento teórico. Eu estou falando a respeito de uma constituição de uma nova ciência, que é a sociologia, e de uma nova perspectiva de análise da cultura e da sociedade, que é o marxismo, que é o materialismo histórico dialético. Não estou falando aqui a respeito de posicionamento ideológico, tá, gente? É importante deixar isso claro, porque senão vai dar a impressão de que eu estou aqui dizendo que o posicionamento ideológico dos escritores do realismo é comunista. Não, não tem nada a ver. É uma forma de pensar que envolve uma crítica à estrutura da sociedade, à burguesia e etc. Inclusive, se vocês forem procurar por aí, vocês vão ver que o pensamento do Marx e do Engels fundamenta não apenas uma visão de sociedade das pessoas ditas de esquerda ou coisa do tipo, mas fundamenta também uma série de leituras científicas da sociedade, tá? Eles têm um valor muito grande, eles são muito importantes, né? O Engels e o Marx viraram até personagens de anime, não sei se vocês sabem disso, para quem gosta aí de desenho animado japonês, vocês podem procurar a historinha do Marx e do Engels, tá? Mas o mais importante aqui é a gente ter em mente que esse fundamento filosófico teórico está nas bases do tipo de pensamento que vai ser o pensamento que nós vamos encontrar no realismo e no naturalismo. Um pensamento que envolve uma forte crítica aos problemas da sociedade capitalista que está surgindo. Tendo isso em vista, quais são as características fundamentais do realismo? Tá? O realismo ele faz um retrato das camadas populares da nossa sociedade, diferente do romantismo, que normalmente está mais preocupado com a elite, né, e com mostrar o nacionalismo a partir de figuras idealizadas, como a figura do índio, etc. Já no realismo nós temos um retrato muito forte do povo e de cenas do cotidiano. Já existia isso no romantismo, mas não da forma como os realistas vão tratar, com um foco muito grande no universo urbano e rural, por conta principalmente das características da vida dos trabalhadores do campo e dos trabalhadores da cidade, né? E uma grande crítica social e uma grande crítica dos costumes da sociedade, das características e estruturas da sociedade, pensando principalmente na hipocrisia da sociedade burguesa, tá? E na opressão vivenciada pelos trabalhadores nessa sociedade, certo? Há uma predominância muito grande da objetividade, tá? E é importante ter isso em mente. Por quê? Porque no romantismo nós temos um predomínio da subjetividade. O que eu quero dizer com isso? Pensamento subjetivo, uma visão voltada para o eu, para os sentimentos e impressões do indivíduo, tá? Já a objetividade é uma leitura da sociedade pensando principalmente no objeto, em destrinchar e entender as características do objeto que você está querendo analisar. Os dois períodos, tanto o romantismo quanto o realismo, vão trabalhar uma grande descrição e uma riqueza enorme de detalhes na descrição que eles fazem. Mas o objetivo dessa descrição é diferente. Enquanto no caso do romantismo, a descrição tem a preocupação de criar um cenário para
o desenrolar dos eventos e das histórias, às vezes para criar um sentimento no leitor, para causar uma impressão e etc. Já no caso do romantismo, a descrição tenta justamente buscar essa ideia de real, tá? De que nós estamos aqui na literatura retratando as coisas como elas são. Então eu tenho que descrever exatamente todos os detalhes da casa para que a pessoa possa enxergar a casa. Tanto que a pintura, a arte do realismo, ela vai ser uma arte preocupada com a representação realista da realidade, tá? Uma reprodução que seja o máximo possível próxima da reprodução perfeita do que é a nossa sociedade, a nossa realidade, sem ficar maquiando, sem ficar botando só pessoas bonitas ou paisagens bonitas, etc. Retratando, por exemplo, temas sociológicos e até psicológicos, tá? Da mente humana. Uma preocupação muito grande sempre em ser objetivo, em ser racional, né? O racionalismo é muito importante. E aí a gente tem também uma preocupação com as ciências, né? Com o cientificismo. Então se eu tiver que opor, se eu tiver que pegar o romantismo e o realismo e dizer como eles são e qual a diferença entre eles, né? No realismo você tem o predomínio da realidade, tá? Do concreto, do real. Enquanto no romantismo, o predomínio do ideal, da idealização. A realidade ela não é como ela é idealizada, ela é perfeita, as pessoas são perfeitas, etc. No realismo, você tem o predomínio da razão, do pensamento racional, tá? Do concreto científico. Enquanto no romantismo, o predomínio da emoção, do sentimento, tá? Ou seja, o realismo ele se preocupa com a objetividade, com a análise objetiva da sociedade, das coisas, enquanto que o romantismo com a subjetividade. Tudo é permeado pelo pensamento e os sentimentos do sujeito, do eu, tá? A literatura no realismo é uma literatura engajada, ou seja, uma literatura com preocupação diretamente relacionada à crítica e reflexão sobre a sociedade, sobre o indivíduo, sobre o comportamento humano. Já no caso do romantismo, muitas vezes a literatura é uma fuga da realidade. Lembramos que as pessoas liam as histórias, os romances, etc., como forma de diversão, para justamente se desligar do contexto social tradicional. Então a literatura tem essa preocupação maior de fugir, não sempre, tá? Mas de fugir da realidade. No realismo nós temos novamente personagens realistas, é meio, digamos assim... Caramba, não posso esquecer figura de linguagem, sou professor de português. Não é paradoxo. Pleonasmo. Nossa, como é que eu esqueci o pleonasmo, gente? Meu Deus. Onde eu tava? Personagens realistas parece um pleonasmo, né? Porque eu estou falando do realismo, então é óbvio que os personagens vão ser realistas, mas eu quero dizer que a descrição deles é o mais realista possível, tá? Eles são personagens... Você não vai ter os personagens idealizados do romantismo, como a Indiracema, que é linda, perfeita, gostosona e tal. Você não tem aquilo. Você tem pessoas reais, com defeitos reais, com problemas reais, com comportamentos reais, tá? Que não parecem figuras idealizadas para que você acompanhe o romance entre a moça jovem, pura, virgem, branca, etc. e o rapaz, moço, jovem, puro, branco, forte e herói, tá? E... no caso do realismo, a preocupação com o universal, com o bem-estar da sociedade humana como um todo, não apenas de certos indivíduos, enquanto o romantismo ele é nacionalista, ele está preocupado com a nação, com os povos, né, com a divisão entre os povos e etc. Se eu for falar a respeito de escritores do realismo na Europa, eu tenho que mencionar alguns que são fundamentais para servirem de base para os nossos escritores realistas brasileiros, que eu vou comentar na próxima aula, tá? O primeiro grande nome que vem aqui para nós é o nome do Stendhal, tá? O nome verdadeiro dele era Marie-Henri Belle, mas ele se auto-intitulava Stendhal, né, em francês, ou Stendhal, né? Eu costumo chamar de Stendhal, mas estou falando errado, é Stendhal, tá? O meu francês não é lá muito bom. A valorização do prazer é um dos tópicos interessantes da obra do Stendhal e que já o distancia totalmente do romantismo, porque raros são os autores românticos
que lidam com o prazer do ponto de vista erótico, né? Os românticos estão preocupados com, principalmente, o amor puro e belo entre as pessoas, tá? Aqui não. Aqui a valorização do prazer, do hedonismo, né? O culto ao prazer sexual, tá? E ele usa os seus recursos literários para analisar a nossa sociedade, com um estilo bastante seco, bastante direto, objetivo, tá? Ele é o cara que inaugura o que nós chamamos de romance psicológico, que é um romance preocupado em fazer uma análise da psique dos personagens. Então você vai ter grandes mergulhos na mente dos personagens para tentar entender o que eles pensam, o que eles sentem, e muitas vezes o que eles sentem, o que eles pensam é um reflexo da sociedade da qual eles fazem parte, tá? Ele não teve sucesso na vida dele. Ele escreveu a literatura, mas as obras dele passaram a ser valorizadas só muitos anos depois, tá? Outra figura, essa ainda mais importante que o Stendhal, é o Gustave Flaubert. Gustave Flaubert é um escritor, autor da obra fundamental e fundadora do realismo no mundo, que é Madame Bovary, tá? Que é uma obra que levou ele a ser processado, acusado de imoralidade. Pra vocês terem uma noção. Se vocês forem ler um romance como esse, vocês não vão lá procurando pornografia, não. Tá? De repente o moleque tá me ouvindo aqui falar imoralidade, romances com teor erótico, tá achando que vai lá e vai achar uma sacanagem, povo fazendo tudo com todo mundo. E não é isso não, tá, gente? Eu tô falando aqui de romances que, lidos hoje, você vai achar que é a coisa mais, nossa, que coisa de boa, tem nada de exagerado aqui. Mas pra época, pro século XIX, era algo considerado imoral, tá? E Madame Bovary é um exemplo disso, tá? Ele faz uma análise, ele usa, né, o romance psicológico, fundado pelo Stendhal, para analisar psicologicamente seus personagens. Ele cria um tipo de romance que nós podemos chamar de romance antissentimental, que é uma crítica aos valores do romantismo, né? Então fica muito claro a preocupação em derrubar o romantismo com a falta de sentimentalismo. Logo você vai ter o quê? Você vai ter o erotismo, né, o universo carnal, em oposição ao romântico, né, a essa ideia de romantismo. O romance antissentimental dele é, ainda assim, muito preciosista, com bastantes detalhes, bastante preocupação de fazer tudo certinho e tal. Cientificismo, ele tem uma grande preocupação com a ciência e com a razão, né, por trás dos seus textos. E, claro, uma forte carga de positivismo, tá? Nós podemos falar também aí do grande Honoré de Balzac, tá? Escritor francês, fundador do chamado romance de costumes, tá? Que representa as personagens da sociedade como tipos sociais, né? Eu falei de personagens tipo quando eu comentei lá no ano passado a respeito do Alto da Barca do Inferno, que você encontrava essa imagem, né, dos tipos sociais, tá? E aqui nós temos novamente essa figura dos tipos sociais, representando camadas da população, e ele usa isso como quase uma tese para analisar a sociedade desse período, analisar a vida urbana, tá? A vida das pessoas dessa nova sociedade pós-revolução industrial. Essa sociedade é analisada numa obra monumental no seu tamanho, chamada A Comédia Humana, que na verdade é uma coletânea de 95 obras concluídas, 95 romances, tá? E 48 inconclusos. Vejam o tamanho dessa obra. Esse cara escreveu que dá até medo de pensar o quanto que esse cara escreveu. A obra dele é gigantesca, tá? E nessa obra ele tentou dar conta de vários aspectos da sociedade burguesa, fazendo uma crítica, principalmente à hipocrisia que existia, por exemplo, nos relacionamentos, no casamento, por exemplo. Ele faz uma crítica muito forte aos casamentos arranjados, à ambição e o dinheiro como centro das crises familiares. A relação familiar ela era para ser baseada no amor, no respeito, na fé, na religião, e no final das contas ela acaba sendo baseada em dinheiro, tá? Então é uma obra que tem a preocupação de levantar essa grande crítica a respeito da nossa sociedade.
Nesse período da literatura, nós temos, por exemplo, também o surgimento de grandes escritores vindos da Rússia. Tá? A Rússia começa a se tornar um espaço, o Império Russo na época, né? Começa a se tornar um espaço de produção de romances muito, muito importantes. No caso, nós temos dois aí autores centrais da Rússia, que são fundamento para vários escritores, tanto do período literário do realismo quanto posteriores, tá? Que são o Lev Tolstói, tá? Que escreve romances de fundo histórico, retratando principalmente figuras da sociedade russa, como camponeses, soldados, a pequena burguesia que surgia na época, e etc. E traz ali no seu romance o já consolidado romance psicológico e de análise de personagem, tá? Ele defende uma perspectiva social chamada anarquismo cristão, tá? Que é uma perspectiva social alinhada, por exemplo, com o pensamento de um filósofo dinamarquês, que é o Kierkegaard, tá? Que defende um cristianismo que não tenha como centro uma igreja católica, né, ou uma igreja qualquer. Você faz a sua própria crença, a sua própria fé, independente de instituições, tá? E essa defesa aparece nas obras dele, tá? As obras dele vão ter esse fundo cristão, porém com uma ideia de liberdade das instituições, né? De você se libertar das instituições que comandam a religião, certo? Há uma grande crítica à decadência moral da aristocracia, tá? A aristocracia aí, entendam, aquela aristocracia rural, tradicional, que foi perdendo espaço e força com o surgimento das fábricas, etc. E aí ele tem os seus romances, que são gigantescos, tanto no que diz respeito à importância, quanto no que diz respeito ao tamanho, tá? Você tem Guerra e Paz, por exemplo, que é um romance com milhares de páginas, Ana Karenina também, gigantesco, ambos importantíssimos, retratando diversas fases da história da Rússia, né? Nós temos o Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, autor da literatura russa também, que é considerado o pai do existencialismo na literatura. Não sei se vocês tiveram aula sobre isso nas aulas de filosofia, mas o existencialismo é um pensamento que surge agora no final do século XIX, vai ser muito influente posteriormente no século XX, tá? E traz uma crítica e reflexão sobre o comportamento, o pensamento humano, né? E a percepção que o ser humano tem de si. Então, os temas das obras dele vão estar muito relacionados a entender por que estamos aqui e por que fazemos o que nós fazemos, tá? Ele trabalha muito com a insanidade, com a loucura, com o crime e com a crítica do crime, né? De pensar por que somos, por que agimos, por que fazemos coisas erradas, tá? Homicídio, o próprio suicídio. Então você tem uma série de obras lidando com temas pesados, tá? São obras densas, sérias pra caramba, sem nenhum traço de humor, tá? Que falam sobre o que ele chama de patologias no comportamento humano, como se o ser humano fosse doente. E aí ele faz uma análise dessa doença psicológica que comete a humanidade, principalmente retratando o cotidiano das pessoas mais pobres, vítimas de uma sociedade que as leva a essas condições. Essa é a base, por exemplo, do clássico romance Crime e Castigo, que é uma análise justamente feita de um personagem que comete um assassinato e começa a refletir sobre a natureza de si. Tudo bem? Bom, é isso. Nós assim concluímos, né, um panorama sobre o contexto e o surgimento do realismo na Europa. A partir daí nós vamos ter um estudo, e eu vou apresentar para vocês as principais características do realismo em Portugal, falar dos principais autores de Portugal, introduzir o realismo no Brasil, falar a respeito do Machado de Assis, que é o principal autor da literatura realista brasileira, e na última aula, então são 3 aulas, tá? A gente fala a respeito dos outros autores do realismo e do naturalismo no Brasil. Espero que fiquem todos bem, todos tranquilos, e a gente se fala na próxima aula. Até mais. Bom, é isso. Nós tivemos aí um panorama a respeito do realismo. O que é esse troço na minha cabeça? Agora tá tocando Marília Mendonça. Oh, meu Deus, tá difícil hoje.
Por que eu gosto mais de Mendonça? Ah, agora minha cabeça ficou medonha. Ah, foda-se.